Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 4, do 14 ao 30. Vamos colocar de pé? Lucas 4, do 14 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar. Pai Santo, que neste momento o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, possa nos ensinar, que possamos aquietar os nossos corações, as nossas mentes, a fim de ouvirmos a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos compreender e viver, Pai Santo, à luz da Tua palavra, e que nesta noite o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. É a nossa oração, que fazemos tão somente em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. O ano aceitável do Senhor. A história que nós acabamos de ouvir, ela é muito significativa para nós. Porque de tempos em tempos, nós ouvimos expressões do tipo: olha, o melhor vai chegar, o melhor de Deus ainda está por vir. A gente até canta isso, né? O melhor de Deus ainda está por vir. É até uma música comum. E a gente às vezes fica esperando uma coisa que poderá vir a acontecer muito boa, muito alegre. E isso também acontecia lá no tempo de Israel. Nós vamos ver que Jesus Cristo aqui, ele vai ler as Sagradas Escrituras e ele vai dizer que ele mesmo ali foi o cumprimento desta promessa.
E isso para nós é muito importante, por quê? Porque há uma estreita relação entre aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, aquilo que é cumprido em Jesus, e aquilo que pode ser vivido por nós, hoje, a igreja do século 21. O ano aceitável do Senhor, ele pode ter dois significados. Primeiro, o ano que é para mim uma bênção, mas também um ano que o próprio Senhor, o tempo que o próprio Senhor nos aceita como seus filhos, como suas filhas. E nesse contexto que nós vemos aqui, nós vamos ver Jesus. Neste tempo em que Cristo proferiu essas palavras, Cristo já tinha mais ou menos um ano do seu ministério. Ele já estava famoso. Se você for abrir aí em Lucas capítulo 4, você vai ver que o que precede de Lucas capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. Mas cronologicamente não foi assim que aconteceu, porque o evangelista, o médico amado Lucas, ele não vai ter essa preocupação nesse episódio aqui de fazer a cronologia exata. Então, entre a tentação de Jesus, entre o versículo 13 e o versículo 14, passa-se cerca de um ano. Mas, apesar de ter esse delay aí de um ano, é para nós importante salientar que Cristo já foi testado, foi aprovado, começou o seu ministério, começou a pregar, começou a fazer sinais, e a sua fama se espalhou por toda a região. E as pessoas queriam saber quem era esse Jesus, queriam saber o que ele tinha a dizer, qual era o propósito dele, qual era a mensagem dele. Por isso, queridos, que quando ele volta para a Galileia, como está lá nos versículos 14 a 16, ele é enviado pelo Espírito de Deus. O ministério de Jesus, ele é um ministério trinitário. O Pai envia, o Espírito confirma esse ministério de Jesus, não apenas em nossos corações, mas também no próprio Cristo. Então, o Espírito envia Jesus, e ele então vai por toda aquela região, começando a pregar, a falar, e como diz o versículo 14, a sua fama se espalha. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então Cristo, quando ele vai para aquela região na Galileia, ele vai para onde? Para a sinagoga. Aos sábados, como era costume deles, como era costume dele. Então no sábado, Cristo vai para a sinagoga, vai cultuar ao Senhor. E então, naquele momento, ele foi para Nazaré. Nazaré, queridos, é a cidade onde Cristo Jesus viveu, onde ele vai chegar com cerca de 2 anos. Ele nasce em Belém, ele vai para o Egito pequeno, mas com cerca de 2 anos de idade, ele volta de Jerusalém, volta do Egito, e do Egito ele vai direto para Nazaré. Então ele nasce em Belém, vai para o Egito e depois vai para Nazaré. Então, no auge desse seu ministério, ele vai para Nazaré, onde havia sido criado, e num dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Primeira coisa que nós vamos perceber nesta cena é que Cristo, ele é convidado para fazer a leitura do profeta, que era uma leitura normal. Um culto típico na sinagoga era bem simples. Como era um culto na sinagoga? Eles chegavam, lia-se o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, adorarás somente ao Senhor, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Depois dessa ação de graça, dessa bênção inicial, o povo fazia uma oração, e essa oração era acompanhada com um amém em uníssono. Fazia uma oração normal, alguém chegava, levantava, orava, e todo o povo dizia amém. Depois desta oração, lia-se a passagem do Pentateuco. Uma parte, o Pentateuco, Penta 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, dentre esses 5 livros, se escolhia o dirigente ou os dirigentes da sinagoga, escolhiam uma passagem, um trecho do Pentateuco e se lia. Depois lia um trecho dos profetas. Depois de ler um texto dos profetas, passava-se para a exposição do texto, que era o sermão. Interessante que na época da sinagoga, todo homem
todo homem que era considerado digno pelo dirigente da sinagoga poderia expor o texto. Após a exposição do texto, se houvesse ali um sacerdote congregando naquela sinagoga, ele fazia uma bênção. Se não, todo o povo se levantava, fazia uma oração final e acabava-se ali o culto. Então é nesse culto simples, em uma sinagoga judaica, em que Cristo vai para cultuar no sábado, em uma cidade pequena chamada Nazaré, onde ele havia sido criado, em uma sinagoga pequena. Porque se a cidade era pequena, a sinagoga também era pequena. Então, naquela pequena congregação, Cristo vem e abre a lei. E ele abre, meus irmãos, onde? Ele abre no livro do profeta Isaías. Ele vai abrir em Isaías, que hoje para nós seria Isaías 61. Não por acaso, amanhã, na nossa leitura da Bíblia coletiva, como igreja, estaremos lendo Isaías 61. Então, amanhã, segunda-feira, teremos que ler Isaías 61, cumprindo o nosso calendário aí de leitura da palavra de Deus. E, ao ler, ele abre Isaías, é muito provável que ele leu diversos versículos, mas Lucas apenas tratou dos versículos 1 e 2. E então foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Veja, há duas possibilidades. Ou o assistente já entregou o lugar marcadozinho para ele ler, ou o próprio Jesus abriu. Claro que não foi do jeito que a gente acha. Abriu. Não, é o próprio Jesus. Ele já sabia o que ia ler. Ele abriu onde deveria ler, onde haveria de ler. Porque hoje em dia alguns fazem assim, né? Diz, olha, eu vou ver o que é que Deus tem para mim. Aí abre. Aí disse, olha, às vezes tem uma coisa boa, mas às vezes não tem nada. Às vezes você abriu entre o Velho e o Novo Testamento. Diz, olha, o Senhor está calado, então eu vou ficar tranquilo. Né? Então não dá para fazer assim. Mas aí o próprio Jesus Cristo, ele abriu, e ele abriu no livro do profeta Isaías, onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável, ou o ano da graça do Senhor. Eu fico imaginando, queridos, a cena. Todo mundo havia ouvido falar de Jesus, sabiam que ele era o filho de José e Maria, o menino carpinteiro que a gente conhecia. Havia ali na sinagoga pessoas que se criaram com Jesus, colegas de escola, talvez pessoas ali que foram clientes de Jesus. E agora a notícia era, olha, o filho de Maria e José faz milagres. Ele está fazendo milagres em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Ele está fazendo milagres em Jerusalém. E ele diz que é uma pessoa importante. E ele está aqui. Todo mundo foi para a sinagoga. Porque ele era judeu, sabia que ele ia para a sinagoga. E aí aquela sinagoga entupida de gente. E aí o texto vai dizer que todo mundo ficou com olhos fitos nele. Naquele momento, queridos, a igreja ficou toda em silêncio. E ele então pega o livro, lê, fecha, entrega ao assistente e se senta. Era o costume da época. Se assentava, se ficava em pé para ler, depois se assentava e a mensagem era proferida sentada na sinagoga. E então Cristo, meus irmãos, ali o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi planejado antes da fundação do mundo, que haveria de vir. Então ele abre nessa profecia maravilhosa e ele diz, hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Em outras palavras, Cristo vai dizer, o ano aceitável do Senhor é agora uma realidade para vocês. O ano da graça do Senhor é uma realidade para vocês. E o que significa esse ano da graça do Senhor? Meus queridos, há uma estreita relação
desse ano da graça do Senhor com o que é apregoado em Levítico 25, que é o ano do jubileu. Para compreendermos bem o significado do ano aceitável do Senhor, precisamos voltar no tempo e entender o que significava esse ano do jubileu para os judeus. O que era o ano do jubileu? Como os irmãos sabem, os judeus eles guardavam sábado. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. No 7º dia, descanso. Mas não havia só um sábado. Sabiam disso? Quem quer hoje guardar o sábado, tem um problema, porque teria que guardar todos os sábados. Porque os judeus guardavam vários sábados. E tinha o sábado semanal, e tinha agora o seguinte, 7 semanas de sábado, ou seja, 7 anos, 6 anos trabalhando, o 7º descansa. Os irmãos sabiam disso? Para o povo judeu, tinha que trabalhar 6 anos. No 7º ano, descansava, a terra descansava, o animal descansava, o agricultor descansava, e do que ia sobreviver? O próprio Deus vai dizer nas Escrituras, que quando eles estivessem trabalhando no 6º ano, Deus mandaria uma lavoura para 3, para que eles pudessem colher no 6º ano, no 7º ano, que não iam fazer nada, e no outro ano, ainda colher do restante da super safra, que foi feita no 6º ano. Então, o 7º ano era um ano de descanso, mas não chegamos ainda no ano do jubileu. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. 6 anos trabalharás, no 7º descansarás. Agora, conta-se agora 7 anos de 7. Ou seja, no 6º ano, até o 6º ano eu trabalho, no 7º ano eu vou descansar. Agora eu vou contar agora 7 vezes isso. Então o que acontece? Quando completasse 49 anos, dentro do calendário judaico, 7 vezes 7, 49, quando chegasse no 49º ano do calendário judaico, no ano 50, era o ano do jubileu, soava-se a trombeta, era festa em Israel, era holocaustos em Israel, era dia de expiação em Israel. Por quê? Agora vem um X da questão. Era um tempo de libertação. Libertação de quê? Sabe de quê, queridos? No ano do jubileu, presta atenção agora, todos os escravos eram libertos, todas as dívidas eram pagas. Eu vi um amém aí. Já imaginou? Já imaginou, irmão? Por isso que era um ano topo de linha. SPC Serasa ficava quebrado. Tudo era zerado no ano do jubileu. Alguém gostou aí? Zerou. E agora, sabe o que é mais interessante agora, queridos? Todas as propriedades que eram da sua família voltavam para vocês. Sabe aquela casa que seu avô, que tomou umas gororoba, e aí fez as dívidas, teve que vender aquela casa? Aí agora, no 50º ano, voltava para você. Aí você de repente está aqui, Edmilson, tem um sítio lá em Poço Redondo, que era do seu bisavô, voltou para você. Aí uma casa lá, tal lugar. Imagine, meus irmãos, era uma festa gigante de libertação de tudo. E, meus irmãos, e isso você pode depois ler Levítico 25, vai estar escrito o ano do jubileu. Olha, queridos, isso era tão real que a palavra de Deus proibia as pessoas de não querer vender próximo do ano do jubileu, porque o ano do jubileu não é assim. Tipo, se eu comprasse, Levi, eu vendi um terreno para Levi. Estou com problema, estou apertado, tenho um terreno, vendi para Levi. Aí Levi diz, espera ainda, pastor, mas o ano do jubileu já é daqui a 5 anos. Então, se eu lhe comprar, eu vou ter que devolver daqui a 5 anos.
Aí a Bíblia diz: não seja avarento, orgulhoso, venda. Olha, era lei. Então não era para o povo judeu não se esquivar de fazer o que tinha que ser feito normalmente por conta do ano do jubileu. Porque o ano do jubileu não era assim, eu comprei agora, conta-se 50 anos. Não, 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 não. Era um calendário cronológico, do tipo, nós estamos em 2023, vamos dizer, gente, olha, o ano do jubileu é daqui a 2030. Era um ano mais esperado, meus irmãos, era um ano maravilhoso. E sabe o que é interessante? As pessoas, em geral, só conseguiam conviver, ser testemunha viva de um ano do jubileu. Porque é 50 anos. Às vezes a pessoa, os mais idosos, conseguiam do tipo, olha, eu vi o ano do jubileu, eu era criança, tinha 5 anos, mas nem entendia direito o que era. Aí ela só ia ver agora com 55. Mas o normal era a pessoa conviver com um ano do jubileu só. Obviamente que o pecado não permitia que o ano do jubileu fosse feito de maneira tão bíblica quanto deveria ser. Chegado o ano do jubileu, o que é que o judeu fazia? Não devolvia a propriedade, não cancelavam as dívidas, não libertava os prisioneiros. Então, como as leis do Antigo Testamento eram apenas sombras do que haveria de acontecer, Cristo vai dizer, olha queridos, o ano do jubileu, que era chamado o ano aceitável do Senhor, do Antigo Testamento era a fichinha, é comigo, eu sou de fato aquele que vai fazer o ano aceitável para as suas vidas. Porque o ano aceitável do Senhor para os judeus era falho, pelo orgulho, pela avareza, pelo pecado, eles não cumpriam à risca o que estava na palavra de Deus. Então, o latifúndio se espalhava muito, que o povo não devolvia, o dinheiro acumulava-se, porque o povo não fazia isso. Mas o povo sabia que o ano do jubileu era um ano de libertação. E aí Cristo vai dizer então que, olha, chegou o tempo, nesse ano do jubileu, vamos pregar boas novas aos pobres. Isso se cumpriu na palavra do Senhor. Cristo vai dizer, bem-aventurados pobres de espírito. Você fala, pastor, não basta ser pobre, tem que ser pobre de espírito. Misericórdia. É pobre 2 vezes. Mas Cristo está colocando aqui o pobre de espírito, no sentido daquele que entende a sua pequenez espiritual. Aos pobres dos judeus, eles eram considerados amaldiçoados. Aí vem Cristo e fala, bem-aventurado aos pobres, porque aos pobres é pregado o reino de Deus. E Cristo de fato alimentou os pobres fisicamente, multiplicou pães, peixe, atendeu aos pobres, supriu aos pobres. Na oração do Pai Nosso ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas isso é muito mais do que físico. Preste bem atenção, queridos, o ano aceitável do Senhor, ele tem uma implicação eterna para todos nós. Então, quando diz aqui que ele vai pregar as boas novas aos pobres, é pregar o evangelho a todas as pessoas, não mais com distinção. Mas também ele vai dizer que vai proclamar liberdade aos presos. Lembra dos escravos que eram libertos? O ano do jubileu, os escravos eram libertos, mas alguns acabavam ficando presos. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, os presos pelas amarras do pecado serão libertos. E não tem como haver jeitinho, não tem como alguém segurar esse preso como os judeus faziam, não tem como alguém danificar o ano aceitável do Senhor, não tem como alguém macular o ano do jubileu, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, Cristo vai dizer, olha, se cumpriu a palavra do Senhor, eu vim proclamar liberdade aos presos, presos do pecado, pessoas que não conseguem sair de uma vida de vício, pessoas que não conseguem sair de uma vida de devassidão, de uma mente depravada, mas também de uma mente cativa para esse pecado. Ele vai dizer ainda, recuperação da vista aos cegos.
Cristo fez tudo isso. Ele curou cegos. Mas quando ele curou um cego, havia um cego que estava ali no tanque de Betesda. E um paralítico, volto a dizer, um paralítico na verdade, mas ele curou o cego Bartimeu. E ele curou outro cego. Mas no tanque de Betesda, ao curar o paralítico, ele conversando com aquele ex-paralítico no templo, ele disse: olha, cuidado, para que coisa pior não venha ali acontecer. Cristo, meus irmãos, ele veio para mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, para que a gente pudesse enxergar o reino espiritual. Porque o Evangelho, só se consegue enxergar o Evangelho aquelas pessoas que tiveram as vendas retiradas por Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, você pode chegar para uma pessoa e explicar para ela direitinho o que era o Evangelho. E no final ela dizer: não, eu quero continuar como eu estou. Ou ela pode dizer simbolicamente: não, eu creio em Deus, mas está tudo bem com isso. Você fala: mas fulano, eu estou explicando direitinho. Por quê? Porque ela ainda não recebeu o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor não chegou na vida dela. Ela ainda está cega espiritualmente falando. Há muitos cegos em nosso meio. Eles não enxergam o Evangelho de Jesus Cristo. Para esses, Cristo diz: eu vim recuperar a vista de vocês, para que vocês vejam, para que vocês possam enxergar espiritualmente. Mas também ele vai dizer que veio libertar os oprimidos. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei. E ele diz que veio proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu era um ano de libertação, mas a maior libertação que pode acontecer conosco é essa que está em Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Portanto, veja, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você não teve encontro com Jesus Cristo ainda, você é escravo do pecado. Você acha que é livre. Você diz: meu corpo, minhas regras. Inclusive é uma mensagem recente dos tempos que nós estamos vivendo. Essas pessoas acham que têm liberdade, mas a liberdade dela é somente para pecar. Ela só tem liberdade para pecar. Aí você fala: fulano, você não é livre? Sou, eu faço o que eu quiser. Então sirva a Jesus. Você não é livre? Mostre que você é livre, servindo a Jesus. Mostre que você é livre, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre que você é livre e viva uma vida de santidade. Eu faço o que eu quiser. Mas não faz, porque ela não é livre. Sem Cristo, nós estamos presos, somos escravos. Estamos na clausura. É somente em Jesus que o ano aceitável do Senhor será uma realidade para nós. Mas também, queridos, o ano aceitável do Senhor, além de ser esse tempo de libertação, também é um tempo da quê? É o tempo da graça de Deus. A palavra ano aceitável tem a ver com o ano da graça do Senhor. Olha o versículo 20, quando ele vai dizer: olha, então ele fechou o livro, devolveu e disse, no versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram bem dele e estavam admirados com as palavras de graça. Sabe o que é isso, queridos? Durante todo o sistema religioso do mundo, o diabo criou estruturas escravizadoras. As pessoas se transformaram em escravas, tentando, por incrível que pareça, agradar a Deus. Quantas pessoas percorrem quilômetros e quilômetros de caminhadas pagando uma promessa? Algumas fazem isso de joelhos. Quantas pessoas se latejam
para ter uma aceitação. Não, Deus tem que me aceitar. Logo eu vou subir uma escadaria gigante de joelhos. Logo eu vou ter que me ferir o meu corpo para Ele me aceitar. Eu vou ter que fazer tantas coisas. Eu vou ter que fazer isso e aquilo. E aquela vida escravizada. E o Evangelho vem dizer: ei, meu filho, você não tem que fazer nada para ser aceito por Deus, porque o ano aceitável do Senhor já aconteceu há 2000 anos atrás. Cristo disse: hoje se cumpriu. Eu vim para declarar o ano aceitável do Senhor. Leia-se: eu os aceito como filhos, mediante a graça que eu estou concedendo a vocês. O que é que eu tenho que pagar, Jesus? Nada. O que é que eu tenho que fazer, Jesus? Nada. Eu tenho que... Nada. Mas como assim nada? O que é? Graça de Deus significa isso. O que eu tenho que fazer é crer. Crer. Entregar minha vida a Jesus. Entregar a Ele. Por isso, meus irmãos, que as pessoas precisam compreender isso. Se você não compreende a graça de Deus, você vai criar subterfúgios. Agora, meus irmãos, preste atenção que isso só vai acontecer se nós tivermos fé. É preciso ter fé para aproveitarmos a graça de Deus. É preciso termos fé para que o ano aceitável do Senhor seja para mim, para você e para todos nós. Isso não foi o que aconteceu com os conterrâneos. Mas perguntaram: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Em outras palavras, Cristo está dizendo: olha, vocês não creem no que eu estou dizendo, porque vocês estão familiarizados comigo. Vocês me viram crescer. Aqui tem homens e mulheres que me viram criança. Aqui tem mulheres e homens que me viram correndo aqui nessas terras, brincando de bola de gude, de peão. Aqui tem pessoas que me viram crescer, subindo em pé de manga, chupando manga, brincando de pimbarra. Vocês estão familiarizados comigo. E aí, queridos, quando nós nos familiarizamos demais, no sentido ruim do termo, com o sagrado, nós tendemos a nos afastarmos dele. Há muitas pessoas que não compreendem ainda que o ano aceitável do Senhor não chegou para elas, porque elas estão tão familiarizadas com Jesus, estão tão familiarizadas com a igreja, que isso não faz diferença para elas. E aqui eu faço um alerta. Vocês que se criaram no seio de uma igreja, vocês são o principal alvo do ensino desse trechinho das Escrituras. Pessoas que nascem numa família evangélica, pessoas que crescem numa igreja evangélica, correm o risco de ficarem tão familiarizadas com o sagrado, que não mais salta aos olhos, brilha aos olhos, as questões relacionadas ao Evangelho, reino de Deus, Jesus Cristo, salvação, santificação, justificação, Nova Jerusalém, uma nova vida. Ela está familiarizada, ela sabe orar, ela sabe cantar, ela sabe falar o jeito crente de falar. Percebe? Então essas pessoas, há muitas pessoas que habitam em nossas igrejas e que ainda não conheceram a graça de Deus. Por isso Cristo vai dizer: olha, nenhum profeta é aceito em sua terra. Quantas vezes a mãe fala para o filho: meu filho, ande desse jeito. Mas é a mãe.
Às vezes o pai fala, meu filho, que ideia é essa que está dando? Mas é o pai, ele não ouve o pai, não ouve a mãe. Por que não ouve? Porque está familiarizado, convive todos os dias. Aí um professor ou um digital influencer, um TikToker, fala uma besteira, a criança ou adolescente pega aquilo como verdade. Ela não ouve o pai, porque não há profeta bem-vindo na sua própria terra. Deixa de ouvir o pai, a mãe, o professor da escola dominical, o pastor, um diácono, uma pessoa próxima, porque está familiarizado. Eu vejo esse povo todo domingo, eu vejo esse povo direto. Não, é fulano falando é que é melhor. Cuidado, adolescentes, com o que vocês estão ouvindo, vendo na televisão, na internet. Essa turminha aqui desse banco. Mas tem outros espalhados aí. Cuidado, cuidado. Observe as referências que vocês têm. Observe as pessoas que você pode olhar para elas e dizer, não, eu prefiro muito mais ouvir o que minha tia Jo fala do que qualquer outra pessoa da televisão, da internet. Não caia nesse ditado popular que Cristo está dizendo, porque ele vai dizer, olha, asseguro-lhes a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a sua terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, ou Serepta, na região de Sidom. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, olha, judeus, vocês são muito orgulhosos, vocês se acham que porque são detentores da lei, então já estão salvos por definição. Não! A salvação virá para todos os gentios. Virá para todos os que ouvem. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. E aí, queridos, Cristo está alertando para nós algo muito importante. Ele está dizendo que, olha, queridos, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Vocês aqui valorizam o que vocês têm, jovens também, adultos também. Mas há algo aqui muito maior que aponta para algo mais adiante, que é o que está em Romanos 10. Paulo vai dizer o seguinte, novamente pergunto, será que Israel não me entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. O que está querendo dizer? O povo Israel achavam, como está ali no mapa, que eles eram o último negresco do pacote, que mais ninguém prestava. Mais ninguém prestava. Cristo vai dizer, é o contrário. Vocês precisam compreender que eu vou me mostrar para um povo distante. Está falando, sabe de quem? Está falando da gente. Os gentios. Os gentios. Prevendo a escritura dos Gálatas, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoados. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem da fé. Por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Preste atenção, você não é salvo porque é filho de crente. Você não é salvo porque está numa igreja evangélica, uma igreja cristã. Você precisa ter fé. Se você não crê, o ano aceitável do Senhor não chegou na sua vida. Quantas pessoas crescem numa igreja e na juventude largam porque não compreenderam o Evangelho. Não compreenderam o Evangelho. Eram similares aos judeus do tempo de Jesus.
se você não tiver fé em Jesus, somente em Jesus, porque a fé tem que ser qualificadora, porque uns falam, eu tenho fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Que Jesus? O que morreu na cruz ressuscitou. Ah, beleza. Então estamos falando do mesmo Jesus. Porque eu preciso ter fé na pessoa, presta atenção, eu preciso ter fé na pessoa e na obra de Cristo. Se eu tiver fé só na pessoa, mas não na obra, não serve. Vou dar um exemplo. Eu creio em Jesus, creio que Ele é Deus. E em sua obra? Como assim sua obra? Sim, Ele veio aqui com um propósito. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Restou o terceiro dia. Não, essa parte aí eu não creio não, mas eu creio em Jesus. Então você não crê em Jesus. Ou você crê em Jesus e na sua obra completa, ou não serve. Esta fé que você tem, ela não é qualificadora, ela não você não terá o ano aceitável do Senhor na sua vida. Mas ainda, queridos, prestemos atenção, o ano aceitável do Senhor, por incrível que pareça, é um tempo de libertação, é um tempo de graça, onde por meio da fé nós receberemos esse jubileu, não temos que esperar 50 anos, é hoje. Cristo, quando abre, ele diz, hoje se cumpriu. Então, hoje em nossas vidas, se cumpre a palavra do Senhor, se cumpre o propósito do Senhor, hoje. Então, é um tempo de graça, é um tempo de refrigério, é esse tempo de libertação, mas, por incrível que pareça, também é um tempo de dispersão. É um tempo de dispersão. Olha o versículo 28, lá no finalzinho. Depois de explicar essa questão de que os judeus não receberam a visita de Elias em relação à viúva e nem de Naamã, os conterrâneos de Jesus se rebelaram. Todos, queridos, se você está em Lucas 4, você vai perceber, olhando aí na sua Bíblia, que lá no versículo ainda 16, vai dizer que ele entrou, levantou, encontrou, leu, fechou o livro. No versículo 20, vai dizer o seguinte, ele então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Preste atenção, ele abre o livro, lê o profeta Isaías. Quem é que está lendo? É Jesus. Ele está fazendo um monte de milagres. O que será que ele vai dizer? Qual o sermão de Jesus? Foi um sermão super simples, foi um sermão rápido. Ele disse, se cumpriu, mas já sabendo o que havia no coração, se antecipou, disse que eles não iriam crer, por conta da familiaridade com Jesus, e aí ele cita trechos de Elias e Eliseu, e o povo, o que é que o povo faz? Todos os que estavam na sinagoga, já imaginou a cena? Toda a igreja se levantar contra Jesus. Todos, meus irmãos, todos. Ficaram furiosos ao ouvir isso. Ao ouvir o quê? A comparação de Jesus dizendo que, olha, havia muitas viúvas, mas ele foi para uma gentia. Elias foi para uma gentia. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Vocês estão compreendendo o que está lendo aqui? De admirador a odiado. Eles quiseram matar Jesus. Matar Jesus. No início, atenção total. No final do culto, no meio do culto, não teve nem condições de terminar o culto, não teve nem de dizer a bênção final. O povo se agitou, se levantou, arrancou Jesus, levou Jesus Cristo para tirar no precipício, jogar no desfiladeiro.
Mas Cristo não ia morrer desse jeito, obviamente. Mas, queridos, por isso que Cristo vai dizer bem claro, é aquele que não está comigo, está contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. O ano aceitável do Senhor, meus irmãos, é um ano de graça, de libertação, mas também é um tempo em que o joio será separado do trigo. Precisamos compreender que, se eu entendo que esse ano aceitável do Senhor é para a minha vida, eu preciso então entender uma coisa. Assim como perseguiram Jesus, me perseguirão também. Assim como odiaram a Jesus, odiarão a mim também. Quem diz isso sou eu? Não. Quem diz isso é Ele mesmo. Ele vai dizer, olha, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não que Ele veio de propósito fazer isso. Mas é que, ao anunciar o Evangelho, naturalmente ou espiritualmente, isso suscitaria ciúmes do povo judeu e perseguição de outras pessoas. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão de sua própria família. Isso, infelizmente, foi uma realidade e ainda é nos dias de hoje. Em muitos lugares, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ou melhor dizendo, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, é o próprio pai, o parente, que denuncia ele para as autoridades, para ser preso. E diz, não mais o reconheço como meu filho, não mais o reconheço como meu parente. Percebe, querido? Se você não tem isso, dê glória a Deus, agradeça a Deus. Mas Cristo está dizendo que a graça que Ele nos concede, para nós, ela é gratuita, no sentido de que eu não pagarei na cruz pelos meus pecados, mas a graça de Cristo não quer dizer que vai ser fácil. Havia um teólogo que conviveu na época do nazismo, Dietrich Bonhoeffer, e ele vai dizer que não podemos baratear a graça de Deus. A graça de Deus não é barata. Em que sentido? Que ela foi cara, porque foi paga por Cristo na cruz, e que uma vez que esse ano aceitável do Senhor é uma realidade para a minha vida, é provável que em algum outro aspecto eu precise passar por alguma dificuldade. Por isso Cristo vai dizer, olha meu irmão, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque no culto da sinagoga, lembra como eu falei? Começava com a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Era isso, era esta oração que era feita todo sábado. Se nós não amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e sobre até nós mesmos, nós não iremos aproveitar aquilo que Deus fez por nós, ou seja, o ano aceitável do Senhor, que é um ano de libertação, que é um ano de graça, que é um ano de misericórdia, não será a realidade de nossas vidas. Nós habitaremos nas igrejas, seremos cristãos nominais, que fala crente, canta música de crente, vai para a igreja de vez em quando, mas não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Prestemos atenção nisso, queridos. Hoje os cristãos têm dificuldade de congregar. Para um crente vir de domingo é uma briga.
Aí Cristo está dizendo, não estou falando de ir na igreja domingo, não. Ir na igreja aos domingos, ler a Bíblia, orar em casa. Não, meu querido, não estou falando disso não. Eu estou falando que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e esteja disposto a romper até com a sua família. Porque eu sou a melhor opção para a sua vida. A adoração não pode, Deus ele não compartilha a sua glória com ninguém. Falamos aqui sobre a Ele a glória, domingo passado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um evangelho, sabe, que não diz respeito ao que a palavra do Senhor nos ensina. É um falso evangelho. As pessoas não querem perder nada. Elas só querem ganhar. Elas querem ir na igreja que promete vitórias. Elas querem ir para um culto que promete que elas vão ter ganhos. Elas querem ir numa celebração que prometa que os seus sonhos serão realizados. Meus queridos, o evangelho não promete essas coisas. Cristo promete que estará conosco todos os dias. Ele nos promete nos preservar até o fim. Ele nos promete a vida eterna. Ele nos promete o pão de cada dia nos dará hoje. O pão. Mas esse evangelho aí, meus irmãos, coach, não é pão não. É outra coisa. Sabe, essas pessoas nem comem pão porque tem glúten. Essa turma aí não gosta de pão não. Pão com manteiga e café, Dário, não come não. Essa turma aí, desse evangelho, só quer coisas boas. Elas vão nas rádios, nas televisões, na internet, e elas falam, olha o que Jesus me deu. Aí mostra lá. Deus pode dar isso? Pode. Mas Ele não prometeu isso. É uma grande diferença. Ele não prometeu. Logo, Ele nos alerta, Ele fala, pelo contrário, meu povo, quem ama a mim, negue-se a si mesmo, anule-se. Eu não posso chegar diante de Jesus com nenhum pré-requisito, é isso que é negue-se a si mesmo. Senhor, eu quero lhe seguir, mas eu quero que você faça isso, quero que você me dê aquilo, quero que você proporcione isso. Não, meu querido. Eu tenho que chegar a Cristo anulando a mim mesmo, dizendo, Senhor, nada sou. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas a gente luta, labuta essa geração, labuta com as coisas rápidas. A gente não consegue nem ficar às vezes 1h30 no culto. Toda hora sai, volta e bebe água e vai no banheiro. A gente não consegue abrir a Bíblia, ouvir um sermão de 40 minutos, 50 minutos, que já se coça. A gente está preocupado com as coisas mais simples, e Cristo fala, meu querido, eu vim trazer espada. Se você entender o Evangelho, eu quero que vocês se somem comigo. Se somem comigo nessa batalha, porque se você não ama a mim mais do que todas as coisas, você não vai compreender o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Lembra que eu falei no início, que o ano aceitável do Senhor é tempo de libertação? Aí eu digo, queridos, igreja, em Cristo nós temos a libertação. A libertação. A gente não compreende que se você não entrega a sua vida a Jesus, que se você não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, a gente não compreende que o que nos está reservado é uma morte eterna, é o lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. A gente não percebe, meus irmãos, que o inferno que o povo diz que é aqui é fichinha. A gente não compreende aquilo que Deus reservou para nós. Por que não? Porque estamos familiarizados. O céu, o inferno, Nova Jerusalém, está familiarizado. Então a gente diz, olha meu querido,
Atenção, eu tenho uma boa notícia para vocês. O ano aceitável do Senhor chegou. E esse ano aceitável do Senhor tem um nome, é Jesus. E nele nós temos a libertação dos pecados, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a vida eterna, nós temos a comunhão com Deus. A gente quer coisa palpável. Sim, mas e os meus bens? Não, meu querido, você não entendeu. É o ano aceitável do Senhor. Você agora é livre, você agora é filho de Deus. Ele agora lhe aceita como um filho. Você não presta, mas ele lhe aceita como um filho. Ele diz: agora você é meu filho, venha para mim, meu aprisco. Você agora tem o Espírito Santo de Deus. Você não está compreendendo. O Espírito Santo, sim, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Não, meu filho, se livre dessas coisas e mergulhe naquilo que isso significa. Já imaginou, queridos, o Espírito habitando em você? Já imaginou o Deus eterno habitando em você, cuidando de você, se relacionando com você, tendo intimidade com você, tendo comunhão com você, lhe chamando de filhinho, colocando você no colo, trabalhando, selando você com o Espírito Santo, dizendo: nada nem ninguém lhe pega, você é meu, reservando para você um lugar especial. Na casa de meu pai há muitas moradas. Morada. Como vai ser lá? A gente brinca, né? Acho que vai ser um apartamento de 2 quartos. A casa do pai. Acho que vai ser um kitnet. Familiarizado. A gente brinca. Missionário vai morar numa favela lá no céu, porque tanta gente tem missionário. Fica brincando. Agora, quando chegar um advogado, vai morar numa mansão. Porque advogado deve ter poucos lá no céu, né? Hein, Dário? A gente fica brincando. É uma piada que o Dário conta. O ano aceitável do Senhor é a maior e melhor notícia que uma pessoa pode ter. Deus está lhe aceitando. Lhe aceita. Lhe justifica. Lhe regenera, lhe santifica, e no último tempo lhe glorifica, lhe dar um novo corpo, e lhe coloca em um novo céu, em uma nova terra. Não há, meus irmãos, melhor coisa do que isso. Por isso eu quero concluir, vamos ficar de pé. Vamos ler junto esse texto, Romanos 5:1. Todos juntos? Agora que fomos aceitos por Deus, feche seus olhos nesse momento. Eu não sei se você que está aqui esta noite está compreendendo o que nós estamos falando. A mensagem que foi dita nesta noite é de que para você chegou o tempo do ano aceitável do Senhor na sua vida. Você que está aqui essa noite talvez esteja brincando com o Evangelho. Talvez nunca tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E eu quero lhe dar esta rica oportunidade. Os conterrâneos de Jesus não quiseram. Mas e você? Você vai querer? Você vai buscar andar com Jesus Cristo na sua vida? Se há alguém aqui esta noite que ainda não entregou sua vida a Cristo e compreendeu esta mensagem na sua vida, levante sua mão agora em nome de Jesus. E com esse gesto, você estará dizendo: sim, o ano aceitável do Senhor é para mim. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero ter uma vida transformada por esse Deus. Eu quero que esse Jesus me liberte. Seja um tempo de libertação, um tempo de graça. Há alguém aqui esta noite
que quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão em nome de Jesus. Amém, querida, pode vir aqui à frente. Há uma segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus e entende que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a transformação. Há uma segunda pessoa que quer entregar sua vida a Jesus e ver o seu nome escrito no livro da vida. Nesta noite, levante sua mão em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento pela irmã Cláudia, que confirma sua profissão de fé neste momento. Pai Santo, louvamos o teu santo nome, Pai. Nós agradecemos porque nós somos pecadores, mas pela tua graça o Senhor nos alcançou. Nós, gentios de nascimento, gentios de coração, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que agora nós que cremos não venhamos a morrer, mas tenhamos a vida eterna. Nossa gratidão, Pai. Nossa gratidão porque a tua mensagem do teu Evangelho foi pregada esta noite e a tua palavra não volta vazia. E aqui está, Pai, a tua serva, a irmã Cláudia, declarando que o Senhor é Deus da vida dela. Ó Deus, que alegria há neste momento nos céus e também aqui na tua igreja. Nós nos alegramos porque a tua palavra nos diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, Pai, confirma essa decisão da tua serva. Sê com a irmã Cláudia, Pai Santo. Dê a ela entendimento e sabedoria, para ela, ó Deus, continuar crescendo agora, crescendo em santidade, crescendo na graça do Senhor Jesus. Tira dela, ó Deus, da irmã Cláudia, todas as setas do inimigo, todas as brechas, para que ela possa, ó Deus, cada dia mais ser preservada no Senhor. Que ela continue firme nos teus caminhos e que nós, como tua igreja, possamos ser agora a família dela, porque nós agora somos irmãos e irmãs de Cláudia. É a irmã Cláudia, irmã nossa em Cristo Jesus, irmã de sangue, do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Deus, abençoe a tua serva neste momento. Agora, Pai, pedimos em favor daqueles que já confessaram ao Senhor lá atrás, mas vivem uma vida desregrada, Pai Santo. São pessoas que se dizem cristãs, da boca para fora, mas elas não estão dispostas a negar a si mesmas. São pessoas orgulhosas, cheias de si. Tudo para elas são desculpas. Desculpas para não cultuar ao Senhor, para não congregar, para não ler a tua palavra. Desculpas, ó Deus, para não orar a ti. Desculpa disso, desculpa daquilo, desculpa disso, ó Deus. Será que elas de fato se converteram a ti, Jesus? Será que essas pessoas de fato conhecem a ti, Jesus? Se elas não te conhecem, que elas possam agora também entregar suas vidas a ti, Pai. Talvez elas não fizeram isso agora por vergonha, porque já são membros de igreja, já foram batizadas há muitos anos atrás, mas que elas não venham levantar a mão, mas que elas possam levantar o coração ao Senhor agora, neste momento, em nome de Jesus. É o Senhor e ela agora. Espírito Santo de Deus, revela agora joios em nosso meio, e que essas pessoas compreendam que o ano aceitável do Senhor é também para elas, e que elas venham a se converter dos seus maus caminhos. Espírito Santo de Deus, agora, Deus, converte os corações, transforma, Pai, corações de pedra em corações de carne espiritual. Agora também, Espírito Santo de Deus, sê com esses crentes que confessaram a ti lá atrás, e foi uma confissão genuína, eles de fato são salvos,
mas eles estão vivendo uma vida, ó Deus, distante de Ti. Eles não têm mais vigor espiritual, eles não têm mais sede e fome de Ti. Eles estão vivendo a vida, levando a vida de qualquer jeito, mas esse não é o propósito, Senhor, para a vida deles. Espírito Santo de Deus, enche agora esses corações, Pai, que eles possam sentir fome e sede de Ti. Restaura, Deus, o primeiro amor, que eles possam sentir, ó Deus, aquela chama, aquele ardor, aquela alegria de Te cultuar, de Te servir, que eles possam sentir aquela alegria que tinham antes, quando eles abriam a Bíblia em casa. Ó Deus, restaura isso em suas vidas. São pessoas do Senhor, Pai, elas foram salvas, mas elas estão morrendo espiritualmente, e nós, nem o Senhor quer isso. Que seja esta noite para elas também, Pai, um ano também aceitável do Senhor, um ano de libertação, de restauração, de renovo, um ano de entrega, tudo para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. Nós agora, Pai, iremos louvar a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor. E nesse momento, Pai, que o Teu Santo Espírito venha visitar cada um aqui presente, Pai, de cada criança até o mais idoso, e que o Teu Santo Espírito nos encha com a Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.